porque o Senhor está atraindo o nosso coração, a nossa mente, os nossos olhos, para que possamos realmente conhecer mais do Senhor. Eu oro, Pai, para que esse tempo aqui seja um tempo proveitoso diante do Senhor e que tudo aquilo que o Senhor tem preparado para ministrar, para falar, para cada um, Senhor, das tuas filhas, para cada um de nós, que o Senhor possa realmente liberar, Pai. O Senhor conhece a necessidade, o Senhor conhece a história, o Senhor conhece, Pai, tudo aquilo que as tuas filhas têm passado. Por isso eu oro, Pai, para que o teu Espírito tenha liberdade de falar, de direcionar tudo aquilo que for ministrado essa noite, para que o teu nome seja glorificado, para que possamos conhecer cada vez mais do Senhor, em nome de Jesus, Deus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Já pode começar já? Abrir uma Bíblia. Pode sim, ficar à vontade, viu? Direto? Então tá bom. Só abrir uma Bíblia aqui. Então. Que é boa. Então é isso, vamos lá começar. A Kelly passou aqui essa missão tremenda para estar falando sobre a orfandade e a paternidade de Deus. E é algo muito gratificante falar disso. Tenho falado disso há muitos anos, eu não sei se ela já falou alguma coisa a respeito da gente, não sei se a Marielle falou, mas nós trabalhamos há muito tempo com a área de aconselhamento, com a área de restauração da alma, de famílias, de pessoas. E trabalho também há muito tempo dando aulas em seminários, escolas. E a gente tem um seminário chamado Vencendo a Orfandade. E uma das coisas que a gente viu assim, durante esses últimos 25 anos trabalhando nessa área é a necessidade que as pessoas têm de entender um pouco mais sobre as marcas que a orfandade deixa, as estratégias espirituais que a gente entende que o inimigo usa para atrapalhar a vida de uma pessoa, a maneira que a orfandade hoje é meio que uma epidemia mundial, aqui no Brasil, então, é muito forte isso, e como ficar livre dessas marcas. Existem marcas profundas, às vezes a gente pensa, não, eu estou vivendo essa situação, passando por algumas coisas na minha vida, principalmente no contexto emocional e dentro de uma perspectiva de relacionamento, e a gente pensa que é algo assim, que aconteceu de uma forma recente, ou algo que tem a ver com o último relacionamento, tem a ver com alguma coisa que aconteceu no trabalho, na escola, às vezes a gente ouve muita coisa. E quando a gente vai estudando e avaliando a vida da pessoa, a gente gasta muito tempo ouvindo as pessoas, e isso é um grande privilégio. As pessoas hoje não querem mais ouvir, né? Elas querem só, muitas vezes, falar, mas a própria palavra de Deus diz para nós sermos mais prontos para ouvir e tardios no falar. Então a gente tem escutado a história de muitas pessoas e a gente tem visto que literalmente a orfandade tem deixado marcas profundas e um estrago muito grande. E uma das coisas mais complicadas é que poucas pessoas entendem, poucas pessoas realmente entendem a dimensão disso que a gente está falando. Então é interessante, quero abrir aqui com vocês aí, se tiver uma Bíblia aí, quiser abrir, eu vou abrir aqui no computador mesmo. Tem um texto. Quanto tempo é a administração aqui que eu preciso saber? Tem que saber aí quantos dias eu posso falar, como é que é isso aí? Pode ir até 9 horas, pastor. Tá bom. Que é um assunto, assim, que ele é bem abrangente, então eu vou focar em alguns pontos que são interessantes. Está dizendo aqui, eu quero abrir em 2 Pedro 1:3, que diz assim, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Amém? Esse texto ele é interessante
porque ele trabalha com uma promessa, né? Ele trabalha com um entendimento de que todas as coisas que nós precisamos para viver uma vida plena e uma vida que está escrito lá, né, de piedade, está falando, né, tem sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Então, o que isso quer dizer? Existe uma proposta do Evangelho, e isso é muito profundo. O Evangelho ele é muito diferente de religião, de muitas coisas que a gente tem aprendido. O Evangelho é um ensinamento puro mesmo daquilo que Jesus ensinou para nós na palavra, e ele tem uma proposta muito profunda. Jesus ele fala uma coisa: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Quando a gente para olhar, e é uma promessa de Deus para nós, só que todas as promessas, quando a gente está lidando com promessas bíblicas, ela tem uma condição. Então, você vai perceber que todas as vezes que Deus está falando alguma coisa para o ser humano, em termos de promessa, existe uma condição. Então, ele fala que Jesus veio para que a gente tenha vida e vida abundante. Então, é interessante quando a gente olha para isso, para a gente pensar de uma forma bem sincera, até onde a nossa vida é uma vida abundante, é uma vida que vale a pena, é uma vida muito boa, uma vida tranquila. Eu não estou falando só de questões financeiras, mas principalmente a questão de uma vida emocional estável, uma vida emocional onde a gente tem realmente paz, onde a gente descansa, onde a gente tem uma qualidade de vida. A maioria das pessoas que a gente conversa, a gente percebe uma característica: elas estão muito longe dessa vida em abundância. Estão experimentando muito pouco daquilo que Deus tem como uma proposta do Evangelho para a vida delas. Elas experimentam muito pouco. Infelizmente, independente de qualquer, vamos dizer assim, né, de qualquer nível de conhecimento, nós temos visto hoje que a maioria das pessoas, eu falo de conhecimento de Deus, que a maioria das pessoas tem muitas dificuldades para realmente usufruir daquilo que a palavra de Deus ensina. Por que eu estou falando isso? O que tem a ver isso com orfandade? O texto está dizendo que Deus ele já nos deu todas as coisas. Tudo que nós precisamos para que a gente tenha vida e piedade. Essas duas palavras no original elas são interessantes, porque a palavra vida no original é zoe, no grego, que significa vida plena, vida completa. Uma vida que você não precisa de mais nada além daquilo que você já tem. E eu não estou falando de coisas daquilo que a gente pode conquistar, mas eu estou falando de Deus na nossa vida, que nós podemos alcançar. E quando a gente está falando disso, de uma forma bem prática, é literalmente ter uma vida de qualidade. A primeira pergunta é se você dorme bem, se você tem paz, se você é uma pessoa que sofre com ansiedade, se você é uma pessoa que está sofrendo muito com algumas questões dessa vida, com preocupações extremas. Isso é um sinal que tem alguma coisa errada que ainda não foi ajustada em Deus para que você encontre descanso para a sua alma. Jesus ele fala isso, ele fala: vinde a mim os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E depois embaixo ele vai falar para a gente aprender com ele, que é manso e humilde de coração, e no finalzinho do versículo 29, capítulo 11 de Mateus, versículo 29, vai falar: e achareis descanso para a sua alma. Então, por mais que existam muitos bombardeios tentando desqualificar isso, o único lugar que a alma do ser humano de fato descansa é quando nós estamos em Cristo. E a gente vai entender o que é estar em Cristo. O que é interessante nesse texto? Ele está dizendo que todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. A palavra piedade no original quer dizer uma vida de fidelidade a Deus. Uma vida que você vive, que é uma vida que alegra a Deus, que deixa a sua vida também com qualidade, vamos dizer assim. Só que tem uma chave, é aí que entra agora a história da orfandade. Tem uma chave nesse texto que vai abrir essa porta. Você vai ver que nesse texto tem dizendo assim: pelo conhecimento completo. Então, o que está dizendo assim? Qual é a condição para que a gente comece a usufruir daquilo que Deus já nos deu? Ele diz assim: não é uma coisa que ainda vai acontecer, já foi feito. Deus já nos deu todas as coisas
E principalmente quando a gente entende que o Espírito de Deus habita em nós, nós já temos tudo que a gente precisa para ter uma vida plena e uma vida de fidelidade a Ele. Então Deus já nos deu todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. E isso é interessante por quê? Porque Ele está dizendo que já foi doado pela bondade, pelo divino poder, mas tem uma condição. Qual é a condição? Pelo pleno conhecimento, ou pelo conhecimento completo de quem? Do próprio Deus. Então, como é que você acessa essas coisas que já estão disponíveis para você? A partir do momento que você começa a conhecer a Deus de fato. E essa palavra conhecimento completo, no original, é conhecimento preciso. É um conhecimento sem margem de variação. Você precisa saber claramente o que você acredita. Os seus conceitos a respeito de Deus, eles vão determinar, se eles estiverem errados, eles vão determinar se você vai acessar ou não essas realidades que eu estou falando, isso que já está disponível. Então é interessante isso, porque está falando assim que tudo que a gente precisa para ser feliz já foi dado. Agora, como é que funciona para a gente acessar isso? Nós precisamos conhecer a Deus de forma correta. Tem um outro texto que a gente trabalha muito em cima desse texto aqui na igreja, no ministério, que é João 8,32, que diz que se nós conhecermos a verdade nos libertará. Então, o que acontece? Essa palavra de conhecer a verdade está falando não de um conceito, não de uma coisa que a gente vai aprender com livros, mas a verdade, nesse caso, é uma pessoa, essa verdade é Cristo. Então, quando nós conhecemos a verdade, aquilo que Jesus ensina, principalmente os ensinamentos a respeito de áreas mais profundas da vida, as mais importantes, você vai perceber que todas essas verdades têm um poder de libertar a nossa alma, tem um poder de deixar a gente livre de um monte de coisa que muitas vezes tem oprimido. Só que quando você inverte isso, se você inverter o princípio, você vai perceber que todas as áreas que você anda na verdade, você fica livre, mas todas as áreas que você anda na mentira, ou em alguma coisa que não é verdadeira a partir de um ensinamento correto, principalmente bíblico, você vai perceber que aquilo prende a sua vida. Então é muito comum você perceber as pessoas com ensinamento, acreditando, tendo crenças erradas a respeito de quem elas são, a respeito da vida, a respeito de um monte de coisa, e essas crenças que são erradas, porque elas não caminham na verdade, elas ficam presas nisso aí. Então é muito comum você encontrar pessoas, principalmente agora no mundo que a gente está vivendo, que não se sentem amadas. Biblicamente falando, se a gente for pensar, Deus nos ama e é um amor de forma incondicional. Então você não pode fazer nada que vai diminuir o amor de Deus por você e nem vai fazer nada que vai aumentar o amor de Deus por você. O amor de Deus, ele é uma condição, ele é incondicional. E Deus não ama porque ele quer amar, Deus ama porque ele é amor, é a essência dele, então ele flui isso. É natural, ele não consegue ser outra coisa, vamos dizer assim. E aí o que acontece? Quando nós não temos um conhecimento correto, isso é muito sério, todas as áreas da nossa vida que nós estamos acreditando em coisas que não são corretas, nós ficamos presos. Se você tem crenças a respeito de quem é você, da sua autoestima, do seu senso de valor, do seu senso de capacidade, que são crenças que são erradas e são mentirosas, você vai ficar preso no sentimento de inferioridade. Então, você percebe isso por quê? Porque quando fala do conhecimento pleno, completo de Deus, nós precisamos entender que existem algumas fases para você aprofundar essa questão do conhecimento de Deus. A primeira questão, o primeiro dilema que a gente encontra dentro de uma perspectiva de sociedade é a ideia de se Deus existe ou não. As pessoas têm uma crise. Existe Deus, não existe Deus? De repente você já passou dessa fase, você já está tranquilo. Não, eu creio que existe Deus. Depois dessa questão é você definir que tipo de Deus e que tipo de inclinação você vai ter em termos daquilo que é chamado de religião. Então, eu creio em Deus de que forma? Aí você vai perceber que dentro dessas crenças tem várias e você vai ter que meio que escolher alguma coisa. Vamos supor que todos aqui nós escolhemos o cristianismo e temos, não só escolhemos, mas fomos escolhidos por Deus em si, e temos convicção de que o caminho é esse. Então entenda uma coisa, a partir do momento que você
entende que o cristianismo é o caminho, que Jesus é o Senhor e que é Filho de Deus e tal, você vai começar a caminhar e construir um entendimento a respeito de Deus. E isso vai afunilando. Por quê? Porque quando a gente está lidando com o conhecimento de Deus a partir da perspectiva bíblica, nós não estamos falando de uma força, nós não estamos falando de um ser que criou e saiu fora e deixou todo mundo se dando mal, nós estamos falando de uma pessoa. Então, a primeira definição clara que o cristianismo vai diferenciar dos outros, sei lá, dos outros segmentos religiosos. Deus no cristianismo é uma pessoa. Não é uma força, não é uma energia cósmica, não é um negócio esquisito aí que o pessoal inventa, mas é uma pessoa. Então, quando você pensa em termos de pessoa, você vai perceber uma coisa: nós nos relacionamos com pessoas em níveis de intimidade. Então, se você é casado, você se relaciona com seu marido num nível, mas se você tem filhos, você é em outro nível. Se você tem parentes, pai, mãe, você é em outro nível. Amigos do trabalho, pessoas que você conhece, cada um vai dentro de um nível. E dentro desses níveis, nós temos ali, vamos dizer, um grau de intimidade. Por que que isso é interessante? Porque quando nós trabalhamos com o cristianismo, entendendo o cristianismo como entendendo Deus dentro da perspectiva bíblica como uma pessoa, nós precisamos fazer uma pergunta. Se Deus é uma pessoa, Deus quer se relacionar comigo? Porque a grande sacada do evangelho não é que ele é uma religião de coisas que podem e não podem. A grande sacada do evangelho é que ele é relacionamento. Quando as pessoas chegam para Jesus, alguns religiosos perguntam: Senhor, qual é o grande mandamento? E Jesus responde com 2 mandamentos. Ele responde: amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem a lei e os profetas. Então, o que ele está dizendo? Que todo o evangelho é resumido em 2 mandamentos que estão diretamente ligados a relacionamento. Você amar, e são 3 níveis de relacionamento, se você perceber nesses 2 versículos. Primeiro, amar o Senhor teu Deus acima de tudo. Amar o teu próximo como você ama você mesmo. Então, existem 3 níveis de relacionamento de amor. Você amar a Deus, você amar o próximo e você amar a si mesmo. E, na verdade, amar a si mesmo vem primeiro, não numa perspectiva egoísta, mas o amar a si mesmo vem primeiro, porque se você não ama a si mesmo, você vai ter dificuldade de amar o próximo. Na verdade, praticamente impossível. Uma pessoa que tem problema sério com ela mesma, ela vai ter um problema sério de amar os outros. Então você percebe isso. Quando a gente avança desse ponto, você sai do nível de entendimento. Deus, ele é uma pessoa, você avançou. Se ele é uma pessoa e o evangelho é um ensinamento relacional, que tipo de relacionamento Deus quer comigo? Essa pergunta, ela é a chave que destranca o cadeado. Qual é o relacionamento que Deus quer com você? E aí é a resposta que o evangelho vai se diferenciar de forma extrema de todo e qualquer outro tipo de religião que você encontrar no mundo. É a resposta que Deus quer, um relacionamento com você como um pai e tendo você como uma filha. Relacionamento bíblico, quando Jesus vem ensinar os discípulos a orar, é a oração do Pai Nosso, ele ensina, o próprio título da oração já denuncia, ele não ensina os discípulos a orarem a um Deus arquiteto, a um Deus soberano, um Deus poderoso, embora Deus seja todas essas coisas. Ele ensina os discípulos a orarem ao Pai. Quando Jesus está ensinando os discípulos, continuando esse ensinamento em Mateus 6 sobre oração, ele diz assim: quando vocês orarem, não orem como os fariseus e os religiosos que oram nas praças para serem vistos. Entra para o seu quarto no secreto, fecha a porta, e aí diz assim, que o seu Pai que está no céu te recompensará. Ou seja, quem é que está ouvindo a sua oração no momento que você entra para o seu quarto, no seu secreto? É o Deus Pai. Então entra aqui uma questão que é um dilema. Se Deus tem um propósito, e é um propósito dele, de se relacionar com cada um de nós, e a gente tem que entender que existe uma condição para se tornar filho. As pessoas dizem, todos são filhos de Deus. A Bíblia fala em João 1,12, que todos quantos receberam a Jesus
se tornaram filhos de Deus. Então, existe uma condição. A gente precisa entender o que Jesus fez para que a gente possa receber aquilo que ele fez na nossa vida e a gente se tornar realmente filho. Mas partindo desse entendimento que Deus quer um relacionamento com o ser humano como filho, aí entra a questão estratégica que muitas vezes nós vemos o diabo trabalhando no mundo, o inimigo fazendo isso nas pessoas. Você vai perceber que todas as coisas que Deus faz, o diabo trabalha de uma forma oposta. Então, uma coisa que é interessante, se Deus quer que as pessoas sejam filhos, e quer se relacionar como filhos, o inimigo trabalha para que as pessoas sejam presas na orfandade, para que a história dessas pessoas prendam e atrapalhem elas de enxergar a Deus como um pai. Quando a gente está falando disso, é importante a gente entender algo. Deus, ele se apresenta como um pai. E não é diferente. Não sei se você já viu o filme Acabando, ou já leu o livro. Lá ele aparece como mãe primeiro, para amaciar, para dar uma melhorada na situação. Depois ele vem como um pai. Mas a Bíblia ensina que ele vem como um pai. Que ele se apresenta como um pai. Só que isso, se você for ver aí, quiser anotar, o Salmo 68:5. Salmo 68:5 fala uma coisa bem interessante. Diz que Deus é pai dos órfãos e juiz de viúvas. Diz assim, pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. E aí você percebe uma coisa interessante isso aqui. Por quê? Porque quando Deus ele se apresenta como pai de órfãos, ele está comprando uma briga muito alta. Porque o órfão, normalmente, quando você for estudando a perspectiva ali da orfandade, aquilo que acontece com a pessoa que é, vamos dizer assim, é envolvida nessa situação, a maior parte do conflito é com a orfandade paterna. Não estou dizendo que mãe também não erra. Tem muita gente que carrega marcas profundas da orfandade de mãe e de maus tratos maternos. Mas a maior parte do conflito que a gente encontra é com a figura paterna. Isso se torna um dilema, por quê? Porque quando eu falo que Deus é pai, e Deus se apresenta dessa maneira, uma pessoa que não teve um bom referencial paterno, ela vai ter um conflito com Deus. Como eu li num livro uma vez, o cara evangelizando ali, falando de Deus para uma pessoa, e de repente o cara fala assim, olha, Deus é pai. E o outro cara que estava ouvindo a mensagem lá ficou bravo e falou, se Deus é pai, não quero não. Porque se for igual aquele lá de casa... Então assim, o cara tinha um relacionamento ruim com a figura paterna, e esse relacionamento ruim, nós como seres humanos temos uma característica interessante, e que se a gente não entender isso, a gente acaba funcionando no automático, nós transferimos padrões de figuras de autoridade. Então, o que significa isso? Se você teve conflito com o seu pai, ou não teve pai, ou foi abandonado, ou foi maltratado, ou foi abusado, qualquer coisa que o pai não funcionou do jeito certo, ele distorce a sua maneira de enxergar a figura de autoridade. Qualquer uma. E nós temos uma tendência de transferir esse padrão para outras pessoas que se apresentarem na nossa vida como figura de autoridade. A parte mais complicada é porque quando Deus ele se apresenta e a gente começa a caminhar e conhecer a Deus, a gente descobre que Deus é a maior figura de autoridade que tem. E a gente vai ter conflito com ele. Então, o que acontece? Existe uma estratégia espiritual que tem dado certo hoje no mundo, é prender as pessoas na orfandade. É destruir a família, é destruir o homem dentro de casa, prender o homem no adultério, na bebida. Tem conversado com algumas pessoas, principalmente baseado em algumas regiões, isso é muito mais forte. Mas é meio que um padrão no Brasil, a gente encontrar com muita facilidade os homens presos meio que num tripé de problemas na questão do álcool, da questão sexual e na parte da agressividade. Então, esse é um tripézinho que muitas vezes a gente vê que os homens têm funcionado em cima disso. E o que acontece? Quando a gente cresce
sem um ambiente familiar funcional. O que é funcional? A gente pega o perfil de família, que é a palavra que ensina, que a Bíblia ensina, e entende que aquilo ali é uma família funcional, ela está funcionando. Tem um pai e uma mãe que funcionam de forma correta nos seus papéis. Uma coisa interessante, vocês devem ser mães, e que a gente precisa entender é que paternidade e maternidade não são títulos. Paternidade e maternidade são funções. É aí que entra o dilema que a gente tem vivido hoje, porque é possível ser órfão de pais vivos, de pais dentro de casa, que levam e buscam na escola e tudo. Se os pais não funcionarem nas suas funções, nos seus papéis, eles acabam deixando o filho de algum, em maior ou menor grau, sendo, vamos dizer, bombardeado por essa questão da orfandade. Então eu quero falar um pouco para a gente entender essa questão dos estragos aí. Eu vou falar, tem que resumir muita coisa, mas o pai, ele funciona na vida de um filho. Eu vou falar só da parte paterna mesmo, que é o que influencia diretamente o nosso relacionamento com Deus. Ele funciona, ele tem basicamente 4 funções específicas na vida do filho. E quando o pai não funciona nessas áreas, diretamente na vida dos filhos, vai gerar vários tipos de conflitos. Então, vou falar aqui por ordem, não é uma ordem de prioridade, as 4 são importantes. E é interessante a gente pensar até onde a gente teve e não teve esse tipo de referencial para a gente entender as consequências disso na nossa vida, para a gente poder também trabalhar isso e não ficar refém dessas coisas o resto da vida. E aqui, como é um grupo de mulheres, a figura paterna na vida de uma mulher, ela tem um peso enorme. Por mais que as mulheres cresçam depois e digam, não sinto falta do meu pai não me fez falta, meu pai não me ajudou quando era pequeno, agora que eu não quero saber. E muitas vezes as pessoas dizem assim, não, minha mãe fez o papel de pai e mãe, que é uma grande ilusão, não funciona. No final a gente descobre que muita gente está varrendo para debaixo do tapete os estragos que foram causados pela ausência de um pai. Isso vai variar de cada história, de história para história. Então, quando a gente fala, isso é interessante, assim, da palavra pai, ela não é só uma palavra que a gente pensa em um conceito do dicionário a respeito, ela é carregada de sentimento. Então, a primeira coisa que vem à cabeça é que tipo de relacionamento você teve com seu pai. Quando a gente fala pai, principalmente dizendo que Deus é pai, isso vem uma avalanche de sentimentos. Se o seu pai foi uma figura de um pai gente boa, que cuidou de você, que te abraçou, que te beijou, que falou que você era linda, que você era uma princesa, que te amava, que carregou você no colo, que andava de mão dadas, aquela coisa mais linda do mundo, você tem uma ideia de pai. Vai trazer alegria no seu coração. Vai trazer uma coisa boa na sua lembrança. Mas se o seu pai não foi desse jeito, e dependendo do nível de estrago que ele causou, ele foi uma pessoa ruim, vai trazer meio que uma barreira, uma dificuldade de lidar com algumas coisas. Talvez traga um sentimento de raiva, de tristeza, de um monte de coisa que vem. Isso baseado em cada história, né? Existe uma diferença entre alguém que teve um pai bom, entre alguém que teve um pai que não funcionou, que é aquele pai omisso, entre alguém que teve um pai que foi ruim e entre alguém que não teve pai. Cada fase, cada situação dessa gera consequências. Algumas são as mesmas consequências, só que em níveis bem mais profundos e mais complexos. E aí a gente vê uma coisa. Se o pai ele funciona na vida do filho, eu quero falar sobre 4 coisas que o pai funciona aqui e a gente entender um pouco dessas consequências. E entender também como é que isso influencia a gente na vida e influencia a gente também no nosso relacionamento com Deus. Primeira coisa, como eu falei, não é por ordem de prioridade ou de importância, todos os 4 são muito importantes. Esses são 4, são 5 aqui. São 4 mesmo. 4 funções. A primeira é dar direção.
que na verdade isso daí não é a primeira em si, em termos de cronológico, né? Porque a direção vem depois de uma certa idade que o pai vai ensinar isso. Mas o pai funcionando, que está ali interagindo e percebendo as coisas, ele tem uma capacidade de perceber a vocação, o dom, o potencial dos seus filhos, das suas filhas. Então, o que que acontece? Quando o pai está funcionando, está observando o crescimento, ele tem uma capacidade natural e sobrenatural de discernir aquilo que é uma aptidão, um dom, um talento, uma vocação dos seus filhos. E quando esse pai está funcionando, ele tem uma característica de dar direção. Então ele vai inclinando. Tem duas coisas que são interessantes. Primeiro, ele vai meio que ajustando, vai direcionando, e a segunda coisa, ele investe. Então é muito comum você ver um pai funcionando, perceber que o filho dele tem uma característica, meu filho, ele é bom em música, ele é bom em futebol, ele é bom em sei lá em quê, em desenho, e o pai perceber isso, começar a incentivar o filho a trabalhar naquela situação ali, crescer naquilo, e também investir. Investir no filho para que ele desenvolva aquilo. Quando o pai não funciona e não percebe, e não está nem aí muitas vezes, uma vez eu conversei com uma jovem, ela tinha 18 anos, e ela falava isso para mim, isso foi lá em Curitiba, quando eu fazia uma escola lá, ela falava isso para mim assim, aos prantos, ela chorava que ela quase urrava. Ela estava muito ofendida com o pai dela, porque quando ela fez 17, 18 anos, ela precisava fazer uma escolha em relação à faculdade que ela ia fazer e o caminho que ela ia seguir. E ela disse para mim assim que o pai dela estava sentado, que era costume, né? O pai dela sentado numa poltrona da casa e olhando para a televisão, ela veio, encostou perto do pai dela e falou assim, pai, eu preciso da sua ajuda. E ele falou, o que foi? Ela, não, porque eu estou em dúvida entre o que eu vou fazer isso, fazer aquilo na faculdade. Aí o pai dela disse para ela assim, faz o que você quiser. E ela chorava e falava para mim assim, pastor, ele nem me olhou. Ele não tirou nem a cara da televisão, ele continuou olhando para a televisão e disse, faz o que você quiser, aquilo me arrasou e tal. De repente a gente pensa assim, nossa, que besteira, só porque o pai não quis tal, mas naquele momento para ela, o posicionamento do pai dela era extremamente importante porque ela precisava de uma direção. Ela precisava que alguém conversasse com ela a respeito do que ela ia fazer. E o pai dela se omitiu. Então, o que que acontece? Quando o pai não dá direção, quando a gente cresce sem isso, a gente cresce com uma característica muito complicada. Existe vamos dizer assim, um conflito, uma dúvida em relação àquilo que a gente tem que fazer na fase adulta, em termos de trabalho, de profissão, de vocação. E é muito comum a gente encontrar jovens que não receberam direção, não tiveram ninguém para sentar e conversar. Não estou dizendo que a mãe não possa fazer isso, e muitas vezes quando a mãe faz ajuda, mas se não tiver de ninguém, aí complica mais ainda. E hoje é muito comum a gente ver que as pessoas não têm de lado nenhum. É que a pessoa tem uma característica de que ela começa as coisas e não termina. Ela não tem uma visão clara do que ela sabe fazer. Ela não tem uma visão clara do que ela é boa, do que ela tem como vocação. Então é muito comum a gente encontrar muitas pessoas hoje que começam e não terminam as coisas que fazem. É muito comum você encontrar pessoas que têm histórico de começar 2, 3 faculdades e largar tudo na metade, e depois você pergunta para ela o que ela quer fazer, ela não sabe. É muito comum você encontrar pessoas que não conseguem dizer quais são os dons e o que ela sabe fazer. Tanto por uma questão emocional de uma pessoa que tem uma autoimagem toda destruída. Eu estava fazendo uma palestra numa casa de recuperação lá, e eu pedi para o pessoal, já fiz isso em muitas escolas também, para escrever num papel 3 coisas, e a pessoa tinha que começar a frase assim, eu sou bom em... E aí você percebe o nível de estrago na autoestima, na autoimagem que a pessoa tem, quando ela não consegue falar isso. Tem pessoas que não conseguem usar essa frase para si mesmas. Eu sou bom nessa área. Eu sou bom nisso. Então, quanto mais dificuldade você tiver em identificar 3 coisas da sua vida que você sabe fazer bem feito, que você é boa, mais é um sinal que você está tendo uma visão distorcida a respeito de quem você é.
mas é um sinal que a construção da maneira que você se vê não foi feita de forma correta. Então, o pai que não dá direção, uma pessoa que cresce sem a figura paterna, tem uma característica, ela fica perdida em relação ao seu futuro vocacional. Existe outra coisa que é muito triste que acontece, é que as pessoas têm um desperdício muito grande de tempo e de recursos. Quando uma pessoa está direcionada, ela sabe, ela recebeu direção para a vida dela. Eu não estou falando que é a direção de manipulação, onde o menino não tem... Muitas vezes a gente ouve isso, a pessoa não odeia o direito, mas o pai acha que direito é o lance. E aí obriga a fazer direito lá na frente dá problema. Estou falando de direção saudável. Você percebe a vocação, você percebe o potencial e você só abre o caminho para aquilo ali crescer. Uma criança que cresce desse jeito, com essa direção de forma clara, ela chega na fase adulta, ela tem um nível mínimo de desperdício. Desperdício de quê? De tempo e de recurso. Por quê? Uma pessoa que não sabe, ela vai dar tiro para todo lado e ao mesmo tempo que ela vai gastando o tempo dela, vai gastando recursos. Faz um curso que não tem nada a ver e desiste, nunca avança naquilo. Começa uma faculdade, gasta o tempo e o recurso dela e larga na metade e não se forma e fica sempre nesse ciclo patinando. Por isso que é muito importante a gente entender e ter uma visão clara a respeito daquilo que a gente pode fazer, que a gente sabe fazer, e ter uma direção, porque quanto mais específico você é naquilo que você faz, naquilo que você sabe que você é boa, mais você canaliza os recursos financeiros e seu tempo. Então, se eu sei que eu não tenho uma aptidão para uma determinada área, eu não vou gastar o meu tempo naquilo ali. Eu vou canalizar o meu tempo e os meus recursos para aquilo que eu sou bom, que eu sei fazer e que vai ter um retorno. Segunda característica que a gente vê, segunda função do pai na vida de um filho, que talvez, se fosse colocar assim, talvez fosse o primeiro, é a questão de estabelecer limites. Então, o que acontece? Se não existe um pai funcionando para estabelecer limites, também não estou dizendo que a mãe não possa fazer, só que existem momentos, principalmente quando você está lidando com uma fase da vida, que para estabelecer limites para o pai é mais fácil do que para a mãe. Quando o pai está funcionando. Se não estiver funcionando, aí já não tem mais. Então é mais fácil, dentro de uma linha de entendimento, que o pai estabelecer os limites e os filhos respeitarem. Principalmente filho homem. Filho homem, ele enfrenta a mãe. Não sei se você já percebeu isso. Mas o que acontece? Toda criança que cresce com o pai que não funciona ou cresce sem pai nessa área, vai ter um problema sério com leis e regras e figuras de autoridade. Se não existe um pai que estabelece limite, que está posicionado, vai ter uma certa dificuldade de obedecer leis, regras e figuras de autoridade. Então, eu fui pregar uma vez num lugar chamado Unire, que era a unidade, sei o quê, de internação do Recanto das Emas. Lá era para jovens, adolescentes, infratores. E o rapaz estava conversando comigo e ele disse que tinham acabado de fazer uma estatística. E eu fui pregar num dia, talvez o dia mais difícil que você pode imaginar dentro de um lugar desse. Eu fui pregar no Dia dos Pais. Então, a maioria ali, você viu uma coisa assim, para mim foi muito marcante aquilo. Por quê? Porque era uma coisa relacionada ao Dia dos Pais, mas você não via pai. Você não via os pais ali. Tinha namorada, tinha mãe, tinha parente de todo jeito, principalmente namorada e mãe. Mas você não via a figura paterna. E ele estava falando comigo, o rapaz que coordenava o trabalho lá, falando para mim que 70% dos jovens que estavam ali eram jovens com problemas seríssimos com a figura paterna. Foi feita uma pesquisa, uma pergunta num presídio uma vez, falando assim, quantos aqui, se tivesse a oportunidade de matar o pai hoje, matariam? Mais de 70% dos presos levantaram a mão e falaram que se pegasse o pai, matariam. Então você vê que o problema com a figura paterna é muito pesado. E eu percebi isso porque eles não têm, eles têm uma dificuldade com figura de autoridade. Quando eu entrei ali
e comecei a falar, você percebe a resistência que eles têm. Por quê? Porque essa transferência natural de figura de autoridade. Todos os níveis que tinham lá, né? Porque eles estavam lidando ali com muitos policiais também que estavam em figura de autoridade. Então, uma característica, uma marca que a gente vê na sociedade que cresce com orfandade paterna é literalmente pessoas com dificuldades de lidar com figuras de autoridade, com leis e com regras. Eu estava conversando com um rapaz, conversando com o pessoal na casa de recuperação uma vez, e perguntei para que existem as leis. Aí teve um lá que era engraçadinho e falou assim, as leis servem para ser quebradas. Eu falei, é por isso que você está aqui. Por quê? Porque as leis não servem para ser quebradas, a gente quebra a cara, né? E ele estava ali, foi um transgressor e depois não conseguiu arrumar essas coisas aí, recuar naquilo que ele estava fazendo e ficou preso. Preso nas drogas, preso literalmente por conta de crimes que às vezes comete. Então é muito sério, porque a gente vê isso de uma forma muito clara. Para o pai, é muito mais fácil estabelecer limites. Estou falando para pai funcionando. Para estabelecer limites do que para a mãe. Não estou dizendo que a mãe não faz, claro que faz. Então, quando cresce sem essa visão, quando sai de casa ali e começa a conviver na sociedade e se depara com vários tipos de figura de autoridade, vai ter problema. Infelizmente, boa parte desses meninos que crescem sem a figura de autoridade paterna crescem como transgressores. E, às vezes, cometendo crimes e tendo problemas sérios com a justiça. A outra característica que a gente vê que funciona, o pai deveria funcionar na vida de um filho é como figura de proteção. Então, pai não depende do tamanho que ele tem, ele é, na cabeça de um menino, de uma menina, a figura de proteção. Se você estiver num lugar onde tem uma criança e o pai está perto, ela sabe muito bem para onde correr quando ela fica com medo. Ela corre normalmente para o colo do pai, se a mãe tiver e o pai não tiver, ela vai correr para a mãe. Mas se tiver, o pai com certeza vai ser a primeira opção. E na cabeça do filho tem essa ideia de que o pai é a minha figura de proteção, aquela pessoa que deveria me proteger. Isso é muito sério, porque quando o pai que deveria proteger se torna o fantasma, o vilão da história, se torna a pessoa que faz o mal, ele cria um conflito na mente do filho e da filha muito extremo. E quando a gente cresce sem essa figura de proteção estabelecida, a gente cresce com muitos conflitos. O primeiro é ter medo de muita coisa. Em alguns casos, medos extremos, né? Medo de sair na rua, medo de ser assaltado, medo de morrer, medo disso. Depende muito daquilo que viveu. E isso é tão forte que uma vez eu conversei com um cara, o cara era extremamente órfão, não conhecia pai, não conhecia mãe. E a gente foi fazer uma interação e coloquei um rapaz para fazer uma simulação ali para ele liberar perdão para o pai dele. E esse cara foi pedir perdão como se fosse pai do rapaz lá que era órfão. E ele disse, chorando, né, assim, depois de falar muita coisa, porque uma coisa interessante é quando existe conflito de relacionamento e as pessoas estão muito magoadas, a primeira reação que a pessoa tem é expressar a raiva dela. Então, você está tentando reconciliar com alguém, consertar alguma coisa que não está bem arrumadinha aí, se você magoou alguém, feriu, a primeira reação da pessoa vai ser liberar a raiva que ela sente. Por isso que a pessoa normalmente xinga, fala que não quer saber, você não fez nada agora está querendo, não fez nada a vida inteira, agora está querendo vir arrumar isso agora. E aí o que acontece? O cara liberou essa raiva dele, depois ele chorando, ele diz assim, eu sofri muito, ele foi criado em orfanato, então a história dele era muito pesada. E ele disse assim, chorando, olhando para o cara, como se estivesse falando para o pai dele, ele disse assim, se você estivesse lá, nada disso teria acontecido. Então a ideia de uma criança é que se o pai estivesse lá, ele poderia ter protegido, ele poderia ter impedido, poderia ter feito alguma coisa para proteger. Então a gente percebe assim, quando cresce nessa ausência de uma figura de proteção, a pessoa cresce com muito medo.
ela cresce com muita insegurança, cresce muitas vezes com muita dificuldade de lidar com os conflitos, com as dificuldades da vida. Então, uma marca que a pessoa vai carregar é a questão de ter muito medo. Ela carrega muito medo de tudo. E a última característica, estou vendo aqui que o negócio está avançando, né? O relógio não para. E a última que a gente vai falar, que talvez seja uma das que mais deixa marcas, é a afirmação. E essa talvez seja a mais difícil no contexto feminino, porque o pai, ele tem um poder tremendo de proteger a filha emocionalmente de muitos conflitos que ela poderia passar no futuro se ele funcionasse nessa função de afirmação da maneira correta. O que é afirmação? Afirmação são elogios, são coisas específicas em momentos que a gente precisa, né? Por que eu falo de coisas específicas? A gente encontra algumas características da afirmação. Uma delas é o reconhecimento. Como é que eu vou afirmar uma pessoa em determinada situação? Reconhecendo o trabalho, reconhecendo aquilo que ela fez. Então, quando o pai está ali funcionando, principalmente na vida da filha, e a filha faz alguma coisa e o pai reconhece que aquilo ficou bom e faz um elogio, vamos supor que você fez alguma comida para agradar o seu pai, e seu pai falou, olha, ficou muito bom, parabéns, ficou muito gostoso e tal, e te elogia naquilo, aquilo ali vai fortalecer a sua área emocional e vai fazer com que você cresça nos desafios de fazer algumas coisas, de acreditar no seu trabalho. Então, a palavra de afirmação ela tem um poder muito grande de trabalhar na gente para funcionar como uma outra característica que é o incentivo. Então, como é que funciona a palavra de afirmação? É um reconhecimento que precisa ser declarado, que pode funcionar dentro da questão do elogio, do encorajamento e que você põe ali a cereja do bolo é o agradecimento. Então, quando isso funciona, você pegar um pai falando isso para a filha, elogiando a beleza dela, elogiando a inteligência dela, isso é muito forte. A criança, a menina pequena, ela tem uma necessidade muito grande de afirmação. O menino também. O ser humano em si tem uma necessidade, quase um saco furado, de afirmação. Então você vai perceber, você como mãe, que se você elogiar o desenho do seu filho, ele não vai parar de fazer desenho, ele vai fazer mais uns 1000. Vem com um desenhozinho, nossa filho, que lindo, ficou muito bom. Pode esperar, não vai parar nunca mais. Daqui a pouco vem outro, vem outro. Por quê? Porque ele está construindo um entendimento a respeito do trabalho dele. A menina, ela tem uma característica muito interessante, ela tem, o menino também tem, mas passa mais rápido, de querer ajudar. E nessa questão de ajudar, é que você incentiva o trabalho. Existe um erro muito grande que você mata a proatividade de filho sem perceber, é quando o seu filho está ali, que na cabeça dele ele está te ajudando, e você sabe que ele não está ajudando, está te atrapalhando, e você chega para o menino e fala assim, pega, tipo assim, pega essa bucha e coloca lá no lugar. Quem mandou você pegar isso aí? O menino está criando um conceito, eu só faço o que me mandarem. Chega uma hora que não vai fazer nem o que mandar mais. E aí quando ele fica brigando com a criança, vai matando a proatividade, porque a criança naturalmente ela tem uma necessidade de participar e de ajudar. Então quando o pai está funcionando na vida da filha, uma coisa que o pai tem um poder tremendo, se ele fizesse na vida das filhas ali, da filha, é proteger a filha de complexo de inferioridade por causa de aparência. A menina, a criança, ela não tem noção de conceitos de bonito ou feio. Isso vai acontecer depois. Uma menina de 4 anos de idade, ela não tem uma visão clara de que a beleza tem a ver com o cabelo, com o tamanho do nariz, com o tamanho do olho, da orelha. Ela não está associando a isso. Talvez lá com 6, 7 anos já esteja mais esperta, ela já vai começar a associar a beleza com a aparência, aquela coisa toda. Mas no começo ela não está associando isso. Ela está construindo o entendimento de quem ela é a partir do que ela está escutando. E a figura do pai tem um peso tremendo nessas afirmações, nesses elogios, porque quando vem da figura masculina, aquilo vai construindo uma autoimagem, vai construindo uma visão a respeito de si mesmo muito saudável.
Então não importa como é que é a aparência da menina pequena, se o pai fala que ela é uma princesa e ela é linda, ela acredita naquilo e cresce resolvida com a aparência dela. Cresce, a gente fala isso para minha filha, às vezes você pensa assim que até está exagerando, né? Porque está tão resolvida com essa coisa de aparência que você fala assim, que coisa tremenda. Você fala assim, filha, você é linda, pai, eu já sei. Então, assim, ela está toda resolvida com esse negócio. Por quê? Porque você vai protegendo. Quanto mais contato físico saudável a filha tem com o pai, menos carência afetiva ela vai ter no futuro. Então você percebe muitas jovens que crescem sem a figura paterna, elas são extremamente carentes. E elas aprendem a se dar sexualmente para conseguir o abraço que elas não receberam do pai. Elas aprendem a abraçar a coisa ali do mundo, né? Aquela vida de promiscuidade, e elas descobrem muito cedo, isso é muito perigoso, por isso que eu estou falando, o pai tem o poder de proteger. Se o pai elogia a beleza da filha, ela não tem necessidade de ficar se mostrando o tempo inteiro para receber elogio de outros homens. E o que acontece? Quando o pai está elogiando a menina, é ele protegendo a área emocional dela. Quando a menina cresce sem isso, ela aprende que existem coisas que o homem vai admirar e vai liberar alguns tipos de elogio, mesmo que seja que não resolve. E ela começa a aprender que se ela mostrar mais do que precisa, ela chama a atenção daqueles homens. E aí você percebe que vai crescendo no tamanho e diminuindo no tamanho da roupa. Que a carência afetiva de ter sido elogiada, afirmada pelo pai, de ter sido abraçada, tocada de forma saudável, de ter sido beijada, de ter contato físico realmente, assim, de estar junto com o pai. Quando ela cresce sem isso, ela cresce com carência afetiva disso e ela aprende a comprar e pagar o preço que o mundo está cobrando. E aí, infelizmente, chega uma determinada idade, cada vez que passa mais nova, as crianças, os adolescentes hoje, elas começam a se dar sexualmente em troca desse contato físico, em troca desse abraço, em troca desse elogio. E a gente vê o estrago que vai sendo causado pela falta da figura paterna. Então, quando a gente olha para todo esse cenário, infelizmente é uma realidade que a gente vê muito forte hoje, dificilmente a gente vê famílias que o homem está funcionando de verdade. Existem várias estratégias hoje que são espirituais que estão destruindo o homem dentro de casa, tirando a autoridade, fazendo com que o homem não funcione. E isso é um ciclo. Quanto menos funciona, mais estrago vai deixando, mais as pessoas crescem machucadas emocionalmente. E o que a gente entende hoje que traz cura para toda essa situação é realmente encontrar Deus como Pai. A gente vê que a pessoa pode dizer, não, eu tive um tio que funcionou como um pai, tudo isso ameniza, ajuda, quando a mãe funciona direitinho e tal, mas ela nunca vai conseguir fazer a função do pai. A criança vai crescer com a necessidade, com os estragos que aquilo gera. Claro que tem como administrar, tem como curar, tem como fazer crescer em maturidade para lidar com algumas situações dessas. E aí que entra esse texto de Salmo 68:5, falando que Deus é o pai dos órfãos. Então, quando Deus entra na nossa vida, ele entra confrontando todas essas estruturas. E ele entra com o propósito de ser o pai que você nunca teve. Então, Deus, quando a gente se relaciona com ele de forma saudável, você vai perceber que ele é uma figura de proteção, ele é aquele que estabelece limite, ele é aquele que te dá direção, e é aquele também que afirma você e que diz para você quem você é. O ser humano não consegue construir uma autoimagem a partir de si mesmo. Isso é muito sério e muito perigoso, porque nós não construímos aquilo que a gente pensa de nós mesmos a partir da gente mesmo. Primeiro, porque essa construção vem desde que nós entendemos por gente. Então, mesmo uma criança de 2, 3 anos, mesmo que a gente não se lembre mais o que a gente ouviu, o que a gente viveu naquela época, coisas que estavam sendo ditas e a maneira que a gente estava sendo tratado está sendo funcionando como fundamentos que vão sendo enraizados. Então, a gente não constrói uma visão a respeito de quem nós somos a partir de nós mesmos.
Então, você não constrói uma visão a respeito da sua aparência a partir do que você vê no espelho hoje. Você constrói a sua visão a partir da sua aparência a partir do que te falaram quando você era criança. Tanto que, se você for pensar, as pessoas hoje sofrem de complexos nas áreas da vida delas, não são das áreas que ninguém falou nada, elas sofrem de complexos específicos nas áreas que elas foram criticadas. Então, quando a gente cresce num ambiente onde não houve afirmação e houve um excesso de crítica, aí que o negócio fica ruim. Cresceu num ambiente onde não teve afirmação, mas não foi criticado, tem um nível de estrago. Mas cresceu num ambiente aonde você foi, não teve afirmação, ninguém elogiava, só sabia criticar, o estrago é mais profundo. Vai ter um problema seríssimo de acreditar na sua beleza, no seu valor e no seu senso de capacidade. Acreditar que o seu trabalho é bom, acreditar que você é bonito e acreditar que você tem valor. E aí entra o Deus Pai que pode curar a nossa vida em cima dessas coisas. O único remédio de verdade para sermos curados de todas as marcas da orfandade é aprender a se relacionar de verdade com Deus. Porque quando o amor de Deus for maior do que a rejeição que você sofreu na sua história, a sua vida vai ser transformada. Quando o amor de Deus entrar na tua vida como um pai, e a paternidade de Deus, e o que ele fala de você, o que ele pensa de você, for verdade profunda no teu coração, e essa paternidade se tornar maior do que a orfandade, você deixa de ser refém da sua história, você deixa de ser refém da orfandade, das marcas que ficaram. Por isso que o maior desafio, e é isso que o inimigo, o diabo, não quer que as pessoas saibam, ele realmente trabalha para que não saibam, o maior desafio é a gente encontrar de verdade o Deus Pai e se relacionar com Ele de forma saudável dentro dessa realidade. Olhar para Deus e entender que Deus, Ele é o Pai que a gente não teve. E mesmo uma pessoa que teve um pai que funcionou, esse pai não foi perfeito. Só Deus realmente pode ser o Pai perfeito que a gente precisa. Então é tão importante, por isso que eu volto fazendo um link para a gente estar encerrando aqui, passei 1 minuto da minha hora. E é o texto que a gente começou lendo de 2 Pedro 1,3, que todas as coisas já foram doadas, que nos conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Ou seja, o segredo de viver realmente uma vida que você vai encontrar plenitude, alegria, paz, de botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, é aprender a deixar Deus ser o Pai que você nunca teve. É construir um relacionamento de confiança com Deus tão profundo que você não vai mais precisar se importar ou viver em função do que os outros pensam, que você já não vai mais viver em crise em relação à sua aparência, que você já não vai mais viver em crise em relação ao seu senso de valor e nem aquilo que você faz. É descansar de fato na verdade de quem nós somos nele. Como eu falei, nós não construímos uma imagem, uma identidade a partir de nós mesmos, nós construímos a partir do que as pessoas falaram. E muitas vezes pessoas falaram aquilo que não era verdade. É por isso que nós precisamos substituir essas mentiras que foram faladas pelas verdades que o Pai fala a respeito de nós. E quanto mais verdadeiro isso é dentro do nosso coração, quanto mais isso entra na nossa alma, mais livres, mais curados e mais plenos a gente se torna. Amém? É isso. Mais ou menos isso. Amém. Kátia, você está aí? Amém. Oi, Kelly, se você puder finalizar, eu agradeço, que aqui já tem gente querendo dormir. Tá bom. Vou pedir então para o pastor fazer uma oração para Amém. colocar essa palavra no nosso coração, pastor. Amém. Amém, pastor. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor. Eu clamo ao Senhor
para que em nome de Jesus cada uma das tuas filhas tenha esse encontro com a tua paternidade. Eu oro, Senhor, para que o amor do Senhor seja derramado em cada um dos corações. Tua palavra diz, Pai, que o amor do Senhor é derramado em cada coração através do teu Espírito. Que todas as áreas, Pai, de rejeição, de abandono, que todas as áreas, Senhor, que foram, Pai, machucadas, feridas, que todas as coisas, Pai, que as tuas filhas foram privadas durante a sua história, todo carinho, toda palavra de afirmação, todo cuidado, Senhor, todo contato com a figura paterna, eu oro, Senhor, para que essas lacunas, Pai, na história das tuas filhas sejam preenchidas agora com o amor do Senhor, Pai. Eu oro, Senhor, para que todas as marcas da orfandade sejam curadas na tua paternidade, que toda a ação espiritual de orfandade contra a vida delas seja cancelada e que elas possam realmente construir um relacionamento profundo com o Senhor como Pai. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, te pedindo, Senhor, se revela a cada uma delas. Se revela como Pai que o Senhor é. Que em nome de Jesus elas possam, Pai, receber o Senhor como Pai no coração, Senhor, e permitir, Senhor, que o amor do Senhor seja maior do que toda rejeição, do que todo sentimento de abandono. Permitir, Pai, que o amor do Senhor seja maior do que a orfandade e as marcas que ficaram, para que sejam livres e encontrem, Senhor, a vida plena, a vida, Senhor, abundante que o Senhor nos promete. Eu oro, Senhor, abençoando cada uma delas e te peço, Senhor, toma elas pela mão e dá direção, dá entendimento, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Obrigada, pastor. Amém, pastor. Amém. Amém. Obrigada a todos que participaram. Foi um privilégio. Muito obrigada, meu pastor. Muito bom. Amém. Foi bênção falar demais. aí? Deus abençoe vocês. Amém. Alguém quer falar aí? Tudo? Acho que não. Então, boa noite. Muito obrigada, Boa noite. pastor. Com Boa Deus. noite. Amém. Tchau. Boa noite, gente. Boa Boa noite. noite. Na paz.